Aleluia. Boa noite, gente. Estou feliz de você estar aqui hoje, porque, falar a verdade, né? Obrigada. Alguém que sai na quarta-feira de casa com esse frio, tendo 1 milhão de coisas para fazer, certamente, né? Alguma coisa para arrumar, alguma coisa para... Você não fugiu, né? Você está aqui porque você realmente quer estar aqui. Então, eu acredito que essa é uma reunião para quem tem fome de Deus, para quem quer realmente receber algo que entende que Ele quer fazer nesse tempo na sua vida, e que não é uma mulher que está à toa, é uma mulher que mesmo com tantas responsabilidades, com tantas coisas, ainda sabe escolher a melhor parte. E nem sempre é fácil, ter que parar para ouvir, para realinhar, para pensar na nossa vida, para pensar em muitas coisas, mas o Espírito Santo tem nos dado essa capacidade, essa graça, para que a gente possa se tornar como o vinho. A gente pode ficar velho, mas cada vez melhor. Amém, irmãs? Amém. Bem, eu quero introduzir já nessa noite, eu acredito que a gente está numa reunião familiar, a gente está aqui com mulheres da casa, talvez algumas estão nos visitando hoje. Quem aqui está pela primeira vez, levanta sua mão onde você está. Olha aí, temos algumas, sejam muito bem-vindas. Você foi convidada para estar na nossa casa. E quando a gente está na casa, a gente, claro, quer oferecer o melhor, quer mostrar o que a gente tem de melhor, e o que a gente tem melhor aqui nesse lugar é poder usufruir da presença de Deus. É caminhar com Deus como alguém que tem fome, como alguém que nunca sabe, que nunca acha que sabe o suficiente, que já alcançou um nível de conhecimento, de maturidade ou de coisas do tipo, que não possa receber mais do que tem. A Bíblia fala que aquele que foi dado muito, mais será dado, se ele for fiel naquilo que recebeu. Mas aquele que tem pouco, se for fiel no pouco, até o pouco vai ser tirado dele. Se for infiel no pouco, até aquilo vai ser tirado dele. Porque à medida daquilo que nós recebemos, que Deus nos dá, a dádiva que Deus nos dá. Então, se Deus te permitiu ser uma jovem nessa estação, nessa era, agora, nesse século, é porque é para você ser jovem agora. Se você é uma mulher madura nesse momento, casada, responsável, trabalhadora, batalhadora, ou é uma dona de casa que cuida dos filhos, que tem sua missão quase impossível lá dentro, é porque essa era a sua estação para isso. Mas o propósito maior de tudo isso é que a gente possa ver Deus nessas coisas. E eu acho que o grande problema é esse, é a gente enxergar Deus no nosso cotidiano, é a gente enxergar Deus naquilo que a gente faz ou nas coisas que nós temos. E a grande vontade de Deus é ser revelado por meio dessas coisas. E isso é um aprendizado, a gente não aprende de primeiro momento, algumas aprendem mais rápido, outras demoram um pouquinho mais, mas nunca é tarde para aprender. Nunca é tarde para caminhar com Jesus de uma forma mais perto, de uma forma mais próxima. E nessa noite, quando eu estava orando sobre esse tema, sobre o que o Espírito Santo queria de fato derramar hoje para mim, em primeiro lugar, e depois para nós aqui, no chá de mulheres, Deus já tinha começado um processo de falar comigo a respeito de comparações de algumas mulheres. E a gente vive nesse tempo onde a gente se compara muito. A gente se compara como a outra é, se compara o que a outra tem, o que a outra consegue ou não consegue, mesmo que ela esteja fazendo de conta muitas vezes, e a gente acredita em algumas coisas. Mas outras não, outras estão vivendo de fato algumas coisas. E quando a gente se compara, existe esse lugar onde a gente pode extrair da comparação, sim, uma comparação sadia. A gente pode extrair desse lugar coisas que vão nos fazer bem, ainda que por um momento possa nos tirar da zona de conforto. Mas existe outro tipo de comparação que é maligna. É o tipo de comparação que sempre quer nos puxar para baixo. Sempre quer dizer que nós não podemos, que nós não somos, que a gente não é vista, que a gente não é amada, que a gente não é lembrada, inclusive pelo próprio Deus. E essa é uma comparação maligna. E esse é o mal do nosso século, porque a gente quer ser, quer ter, mas a gente de fato não quer ser e nem quer ter. Porque quando a gente descobre qual é a verdade disso tudo, ela precisa estar muito baseada em quem Deus é para nós. Então, eu acredito que toda mulher que está dentro de uma igreja, ela precisa estar nessa busca, na busca de conhecer a si mesma. Ela precisa estar nessa busca de um coração humilde, porque a gente é muito orgulhosa, muitas vezes, para muitas coisas. E o problema de muitos fracassos na nossa vida, muitas vezes, é o nosso orgulho, é a nossa falta de autoconhecimento. É achar que tudo e todos estão contra nós. Talvez por o tipo do nosso temperamento,
talvez porque tenhamos aqueles dias no mês, né, que está tudo muito difícil, mas tirando isso, a gente precisa se autoconhecer. E precisa buscar conselho em quem já caminhou uma milha a mais e olhar para quem de fato carrega as coisas que nós queremos carregar. Porque se o que a gente quer carregar é fútil, se o que a gente quer carregar é apenas coisas dessa terra, humanas e passageiras, é isso que nós vamos ter. Uma casa construída na areia. E aí quando o vento forte bate, e o vento forte pode ser muita coisa. Para mim pode ser uma coisa, para você pode ser outra, mas existe uma coisa que para todas nós eu acredito que aconteça, é quando o tempo vai passando. E a gente vai olhando para o relógio e para a nossa vida, e a gente olha e não gosta do que vê. E a gente só se arrepende do que vê. Tudo que a gente carrega é remorso, são arrependimentos, são coisas que vão trazendo mais bagagem emocional sobre a nossa vida e vão nos consumindo. E aí é tão triste quando você olha para uma mulher madura, uma mulher idosa, e você encontra muita coisa nela, mas talvez o que você só consegue enxergar é sofrimento. O que você só consegue ver nela é imaturidade, mesmo sendo tão velha. É uma pessoa que você não pode buscar conselho e nem ajuda, porque ela só precisa de ajuda. Ela não consegue ajudar ninguém, porque ela acha que ela não tem mais nada para fazer. E na nossa caminhada com Deus, a gente é levado a um lugar tão mais alto, em Deus, que nós vamos sendo construídas, mesmo quando estamos sendo desconstruídas do lado de fora. E aí quando a gente olha, a gente começa a gostar do que está vendo. Porque por fora, como diz o apóstolo Paulo, embora esse templo aqui esteja desvanecendo, existe uma glória que está aumentando dentro de nós. E aí é tão lindo quando você pode ver que as pessoas que estão à sua volta reconhecem isso. Porque não basta só a gente achar isso da gente mesmo, gostar do que a gente está vendo. É muito importante que com o tempo as pessoas validem quem nós somos. E eu acredito que essa é a jornada de toda mulher, eu e você estamos nessa jornada. Às vezes a gente melhora, às vezes a gente cresce e às vezes dá uma crise, eu não sei do que na gente, você não acredita que você teve aquele comportamento, você teve aquela atitude, você falou que não deveria, você agiu num rompante, você fez algo que estragou alguma coisa. Mas no chá de mulheres, né, voltando a isso, eu falei sobre duas mulheres, eu falei sobre Marta e Maria que habitam dentro de nós. Todas nós temos uma Marta e uma Maria, quantas já descobriram isso? Sim. E hoje eu também quero falar sobre duas mulheres e dois destinos. Esse é o tema da nossa ministração, que eu quero não me deter muito aqui, eu quero entregar, na verdade, uma devocional para você, né, uma parte do meu coração para você. Então, eu quero comparar duas mulheres aqui na Bíblia, porque são duas mulheres que viveram circunstâncias diferentes, mas ambas viveram circunstâncias difíceis na sua vida, coisas que todas nós somos passíveis de viver. Mas elas responderam de forma completamente diferentes. E aí então uma foi vencida pela ansiedade. E eu quero bater nesse tema com a gente, porque eu percebo que isso é uma coisa que está em todo lugar. As pessoas estão aceleradas demais. As pessoas estão programadas para estarem aceleradas. Até uma pessoa que era calma, tranquila, você percebe, ela é agitada, porque isso se dá por causa das telas, das redes sociais, o mundo que a gente vive hoje. Então, a ansiedade, naturalmente, ela é mais propícia a uma mulher do que a um homem. Então, uma foi vencida pela ansiedade e outra venceu pela sabedoria que teve. É sobre elas que eu quero falar um pouquinho agora. E a primeira que eu quero falar é uma muito conhecida, é uma mulher que já foi apresentada a vocês, ela já faz parte da nossa família, a gente fala muito dela, da nossa antepassada. Eu quero falar com vocês sobre Sarinha. Quero falar com vocês sobre Sara, que está ali em Gênesis, no capítulo 16, do 1 ao 5, que a gente vai pegar essa parte para ver o que é que aconteceu com Sara, embora a gente já saiba. Então, olha lá. Ora, Sarai, antes do nome dela ser mudado por Deus, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho, como tinha uma serva egípcia chamada Agar. Olha que ideia, disse ao marido, a Abrão, já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua minha serva. Talvez eu possa formar família por meio dela.
Claro, Abraão, bom marido, né, gente? Abraão atendeu a proposta da esposa. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abraão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, entregou sua serva egípcia. Quem que entregou a serva, gente? Isso mesmo, a Sara. Entregou Agar para Abraão. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então, Sarai disse a Abraão: caia sobre você a afronta que eu venho sofrendo. Coloquei minha serva nos seus braços, e agora que ela sabe que engravidou, despreza-me. Que o Senhor seja juiz entre mim e você. Caramba! Que história! Sara era esposa, vamos chamar pelo novo nome, mas aqui a Bíblia ainda, os nomes não tinham sido trocados, a gente não vai conseguir manter essa ordem. Então, Sarai era esposa de Abrão, eles não podiam ter filhos, e ela queria muito ser mãe. E existem alguns sonhos na nossa vida que são comuns. Você quis uma profissão, talvez você está correndo atrás dela, talvez você já se formou. Existem algumas coisas incomuns na nossa vida. Algumas têm o desejo de se casar, ainda não se casaram, estão aí solteiras, aguardando pacientemente no Senhor. Outras quiseram se casar, já se casaram muito cedo, muito novas. Existem alguns sonhos de mulheres que são incomuns entre nós. E Sara queria ser mãe. Mas Deus tinha um propósito além de dar algo comum a Sara. A Bíblia fala que Deus queria fazer ela mãe de filho, mas queria que ela constituísse uma grande nação. E isso fala para a gente que quando nós somos separadas por Deus, quando nós estamos na história de Deus, quando estamos vivendo com Deus, nós não apenas vivemos coisas comuns. Nós estamos em lugares comuns, nós temos as mesmas coisas parecidas. Eu sou casada, você é casada, eu tenho 2 filhos, você tem 3, nós temos filhos, você trabalha fora, eu trabalho fora, você cozinha, eu não cozinho, você faz algumas coisas muito bem que eu não consigo fazer, e eu faço algumas que você não consegue, mas em tese, na maioria das vezes, nós temos os mesmos sonhos. Mas quando a gente caminha com Deus, Deus não apenas realiza os nossos sonhos ou faz coisas comuns na nossa vida. Deus faz coisas com propósito. E Ele disse: eu vou te dar um filho, Sara. Essa é uma promessa que eu faço para você. Só que esse filho vai vir com um propósito, ele vai se tornar uma grande nação. Então eu quero lembrar você que está aqui, que o que quer que você seja hoje, quais são os slogans que você carrega, de mãe, de filha, de empreendedora, né, de dona de casa, de que são coisas incomuns entre nós, não serve apenas para você, mas serve a um propósito. E quando nós caminhamos com Deus, a intenção de Deus é nos aperfeiçoar e nos melhorar, para que a gente viva o melhor desse propósito. E às vezes, para que Deus possa te prosperar nessa empresa, você vai precisar retroceder em algumas coisas, você vai precisar buscar conselho. Talvez para que você melhore seu casamento, você vai ter que entrar lá no Aliança Plena, você vai ter que aprender que a gente não fala tudo que a gente pensa, que a gente não pode chorar por tudo que acontece, que tem que ter controle emocional. Talvez a gente precise aprender algumas coisas antes da gente entrar no propósito oficial de Deus, para ter o quê? Um casamento bom, porque ninguém tem casamento perfeito. Desculpa eu te dizer isso. Ninguém tem filho perfeito. Ninguém tem um trabalho, um emprego, uma empresa perfeita. Ninguém faz nem que planeje a viagem perfeita. Você pode planejar, guardar dinheiro e esperou tanto tempo por aquilo, você vai, sempre dá zica, sempre dá BO. Então, você está em aperfeiçoamento para aquilo que Deus vai fazer. Só que então, mulheres, algumas mulheres, a maioria das mulheres gostam de dar jeitinho, como a nossa amiga Sarinha. E aí a gente quer dar jeitinho, porque Deus demora, no nosso ponto de vista. Deus não está fazendo de acordo com aquilo que eu esperava. E aí é o grande problema, a gente mete o pé pelas mãos. E no nosso jeito de agir, porque Deus está demorando, porque a gente não está vendo Deus agir, a gente começa a fazer algumas coisas. E normalmente quando a gente faz esse tipo de coisa e dá ruim, porque vai dar ruim, porque a gente agiu fora da vontade de Deus, ou agiu fora do tempo de Deus, ou não tinha tudo que a gente precisava para aquilo que a gente está buscando, e não buscou se era o tempo de Deus para aquela situação, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar a culpa em alguém. Ah, porque a culpa é do meu marido, porque ele não me ajudou, porque ele nunca me ajuda.
Ah, não, porque a culpa é lá da minha patroa, que ela não sabe, ela não me entende, ela não aumenta o meu salário, então é por isso que eu não conquisto, então é por causa disso, é por causa daquilo. E nós estamos responsabilizando pessoas por aquilo que nós mesmos, muitas vezes, estamos vivendo a consequência. E a ansiedade faz isso na nossa vida. Eu falei isso sobre Marta. Marta, ela quis antecipar o processo de Jesus na vida dela, na vida da ressurreição do próprio irmão, e ela atrasou Jesus no processo. E muitas de nós, talvez, precisamos perguntar a Deus do que é que nós precisamos nos arrepender. Qual é a Agar que nós colocamos na cama do nosso Abrão? Muitas mulheres se separam, e aí você pensa, o marido traiu, é verdade. Mas às vezes quando você vai olhar para a saúde daquele casamento, era uma mulher ausente, era uma mulher que não se preocupava, era uma mulher que não se cuidava, era uma mulher que não percebia que o marido precisa estar emocionalmente envolvido também dentro de casa, precisa estar emocionalmente envolvido, precisa ser uma coisa quente, pelo menos de vez em quando. E aí ela foi deixando esfriar, achando porque ele é crente, isso não vai acontecer. Meu marido é pastor. E eu fiscalizo algumas coisas e a gente tem regras de ouro na minha casa. Regras de ouro, de coisas que eu não gosto que nem de perto aconteça, nem de perto como ele tem comigo. Porque a gente está zelando um pelo outro, cuidando um do outro. Porque eu já vi inúmeros casamentos terminarem. Não foi porque aquilo estava saudável e de repente o marido decidiu sair de casa ou vice-versa. Mas porque a coisa foi acontecendo, porque a gente decidiu e deixando coisas, fomos dando o nosso jeitinho, ou não fazendo aquilo que nós precisávamos fazer, e com o tempo não nos preocupamos com a saúde daquilo que Deus nos confiou. E aqui a gente olha para a vida de Sara e percebe isso. E aí, você vê que ela responsabiliza, Abraão, o que é isso? Eu coloquei ela ali e agora ela me menospreza. O que é isso, Abraão? Eu fico imaginando a cara de Abraão, as nuvens que ele estava pensando assim, não, você está de brincadeira comigo. Você pede para eu pegar... Gente, a escrava, a Sara já era idosa quando ela estava nessa situação. Então, por isso ela pensava, Deus não vai fazer, Deus prometeu, mas não vai fazer, Deus não vai fazer, Deus não vai fazer. Então, você imagina, a serva dela tinha força, tinha vigor, era egípcia. É doida mesmo, eu, hein? Tá, é doido? Aí a gente pega uma outra pessoa aqui, uma outra mulher. O nome dela, Abigail. A Bíblia destaca como uma mulher sábia. E ela nos conta um acontecimento na vida de Abigail que nos traz lições para serem aprendidas e seguidas. Eu quero ler um trecho de onde está isso, mas eu quero só dar o contexto para você da história de Abigail. Abigail era casada com Nabal, era o nome do marido dela. A Bíblia fala que ele era um homem insensato, era um homem rude, era um homem sem paciência. E ele era um homem muito rico. Então, na cidade de Carmelo, ele liberava os seus pastores para cuidar dos seus rebanhos, muitíssimos rebanhos. E naquela época, Davi estava fugindo de Saul. Então Davi, que sempre plantava para colher, ajudou aqueles pastores a cuidar do rebanho de Nabal. E dizia isso aos pastores de Nabal: olha, nós estamos aqui como um muro de fogo ao redor, não deixamos que nenhuma ovelha se perca, nós estamos cuidando de tudo junto com vocês, se lembrem de nós quando nós precisarmos. Uma mão lava a outra, e Davi estava ali com os seus homens. Muito bem, chegou o tempo da tosquia. O tempo dos tosqueadores era quando eles celebravam como festa de final de ano de empresa, ou que tem lá os resultados financeiros da empresa. Então, eles extraíam a lã, vendiam a lã, então era motivo de grande alegria e participação nos lucros. E eles estavam nesse momento. E Davi ouve, então ele pensa, puxa, eu vou até lá pedir comida. E Davi manda um mensageiro na casa de Nabal, dizendo, olha, Senhor, eu quero lembrá-lo, pergunte aos seus pastores, no tempo que eles estavam cuidando dos rebanhos, nós os ajudamos, nós somos como um muro de fogo à sua volta, não deixamos que nenhum gado se perdesse, nada. Então, agora que vocês estão na época da abundância, por favor, nos abençoe, nós estamos aqui no deserto, temos tido falta de algumas coisas, se você puder nos abençoar. E Nabal falou, que é esse? Quem é esse Davi? Ajuda é coisa nenhuma, mas não pega um pedaço, um fio de lã aqui dos meus rebanhos, de jeito nenhum. E ele então amaldiçoa Davi e manda o recado.
Quando Davi ouve, Davi fica pistola. Ele fala, o quê? É assim que ele me retribui o bem com o mal? Então ele fala a 400 dos seus homens, coloquem a espada, porque amanhã Deus me castigue com todo rigor, se amanhã toda a família de Nabal não for cortada a espada, porque era assim que se resolviam as coisas naquela época. Então, quando eles ficam sabendo, quando os servos de Nabal ficam sabendo disso, eles fazem algo. E aqui eu quero ler com você 1 Samuel 25, do 14 ao 24, a gente vai fazer uma leitura dinâmica. Um dos servos disse a Abigail, mulher de Nabal. Disse para quem? Para Abigail, para a mulher dele. Do deserto Davi enviou mensageiros para saudar o nosso Senhor, mas ele os insultou. No entanto, aqueles homens foram muito bons para conosco, não nos maltrataram, e durante todo o tempo que estivemos com eles nos campos, nada perdemos. Dia e noite eles eram como um muro ao nosso redor durante todo o tempo que estivemos com eles cuidando das nossas ovelhas. Agora, leve isso em consideração e veja o que a senhora pode fazer, pois a destruição paira sobre o nosso Senhor e sobre toda a sua família. Ele é um homem tão mau que ninguém consegue conversar com ele. E imediatamente Abigail pegou 200 pães, 2 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de grãos torrados, 100 bolos de uvas passas e 200 bolos, tinha que ser rico para fazer tudo isso mesmo, né, gente? 200 bolos de figos prensados, carregou em jumentos. E disse aos seus servos, vão na frente e eu os seguirei. Ela, porém, nada disse a Nabal, seu marido. Enquanto ela ia pela montanha no jumento, encoberta pela montanha, Davi e seus soldados estavam descendo na sua direção e ela os encontrou. Davi tinha dito, de nada adiantou proteger os bens daquele homem no deserto, para que nada se perdesse, ele me pagou o bem com o mal. Que Deus castigue a Davi e o faça com muita severidade, caso até de manhã eu deixe vivo só um do sexo masculino de todos que pertencem a Nabal. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e prostrou-se perante Davi, rosto em terra. Ela caiu aos seus pés e disse, meu senhor, a culpa é toda minha. Por favor, deixa a tua serva lhe falar e ouve o que ela tem a dizer. E aqui então ela tem até uma representação meio que de Jesus nessa história, porque ela se coloca entre Davi e Nabal, sendo uma intercessora, impedindo Davi de derramar sangue inocente. E a gente vê um contraste tão grande, uma mete os pés pelas mãos, tendo o marido de Deus. E outra tem uma sabedoria tão poderosa, tendo um homem cruel dentro de casa. E aí, uma chama para si a responsabilidade, mesmo sem ter culpa. E a outra culpa o marido, sendo a culpada. É interessante isso. E muitas vezes a nossa vida é assim, não, a culpa é da minha mãe. Eu sou assim por culpa da minha mãe. Não, eu tenho esse jeito por causa do meu pai. Não, você não sabe todos os abusos que eu sofri. Gente, eu também sofri abuso sexual na minha infância. Eu conto esse meu testemunho no reencontro. Eu sofri muitos traumas, muitas coisas, como neta de pastor, filha de pastor, muita coisa que eu vi, muita injustiça que eu vi, meus pais sofrendo, eu sofrendo e muita coisa acontecendo. Eu era para ser uma pessoa desviada. Mas porque eu tive um encontro com a graça de Deus, eu acredito que todos nós somos resultado da nossa história. Por isso eu tenho uma história com Deus. Porque existe um antes e depois dele. E agora a minha história é a minha história com Deus. E não a história do meu abuso, e não a história das coisas que eu vivi lá do passado. Se a gente for olhar para o nosso passado, sinceramente, a gente nunca vai andar para frente. E a gente não vai viver o melhor que Deus tem para nós. E aí, a gente fica responsabilizando tanta gente. E quem sabe que é filha de Deus, quem sabe que tem identidade, é interessante, não tem problema de se responsabilizar até por coisas que não são sua responsabilidade. A pessoa tem tanta identidade de Deus dentro dela que pode agir como Abigail. Meu Senhor, a culpa é minha. Ela se humilhou diante dele. E quem cresce nessa verdade de Deus e sabe que isso é uma verdade que é colocada aqui dentro da gente, ela não tem problema em pedir perdão. Ela não tem problema em saber assim, meu marido é ocupado, assim, para a gente ficar bem.
Ah, amor, me perdoa. A culpa é tua, mas me perdoa. Não, brincadeira. Você tem problema de 10 vezes se fazer isso, até que você sabe que precisa ter uma conversa honesta, reavaliar algumas coisas. E não é nesse sentido da gente passar panos quentes, gente. Mas a gente está vendo aqui 2 históricos de 2 mulheres diferentes. Uma que tinha um grande homem de Deus e agiu como agiu, que foi Sara. E Abigail, que tinha um marido, e às vezes, no lugar de Nabal, coloque lá o seu chefe. Coloque uma pessoa difícil. Às vezes não é seu marido, mas às vezes é seu pai dentro de casa, é sua mãe dentro de casa, é a pessoa com quem você trabalha. Coloque a pessoa com quem você convive. Às vezes nós estamos convivendo com Nabal todos os dias. E vai depender de nós, como nós vamos construir a nossa vida. E a Bíblia fala, a mulher sábia, ela faz o quê? Ela edifica. A mulher sábia, ela edifica, ela está construindo e ela sabe que ela está construindo. Porque, gente, chega uma hora que a construção, ela começa a ficar pronta, mas ela demora. Ela demora. E você sabe que você está construindo. Quando você está orando pela sua casa, quando você está orando pelos seus filhos, e nada muda, e nada acontece, e parece que é tão em banho-maria, e parece que é tão demorado. Lembra, você não é uma esposa apenas por ser esposa, nem uma mãe por ser mãe. Você é como Sara naquele nível de promessa. Você vai ser mãe de uma grande nação. Ou seja, você vai ter o comum com um grande propósito. E o propósito de Deus pode ser querer salvar sua família, querer trazer mais alegria, querer trazer seus filhos depois que casem, que hoje são pequenos, para voltar à sua casa e ter prazer de fazer isso, porque você construiu em um lugar, ainda que tenha sido difícil. Ainda que muitas vezes pareça que a gente está nesse lugar de ser humilhada. E tem mulher que a mulher assim, senhor, não, comigo não. Eu não levo o desaforo para cá. Para mim, falou, levou. É na mesma medida, gente. Eu entendo e sei que nós somos diferentes nos nossos temperamentos. E isso é lindo, é belo. As falantes, as que falam, as felizes, as alegres por natureza. As coléricas, que mantêm tudo no lugar organizado, querem saber o dia do amanhã bem planejado. E elas são mais firmes. As melancólicas, né, que oram. As fleumáticas, paz e amor, um dia de cada vez, vamos minhas irmãs, não é? Nós somos diferentes. Mas mesmo com as diferenças, não justifica alguns comportamentos. Hoje o mundo prega que uma mulher, para ela ser empoderada, ela não, Deus o livre, ela não pode levar desaforo para casa. Ela jamais pode se comportar como uma Abigail. Porque ela senão não é uma mulher empoderada. Hoje, no mundo, uma mulher empoderada é que mostra peitão, que mostra o corpo, que mostra isso. Dentro do reino de Deus, a mulher empoderada é uma mulher que sabe ser humilde. É uma mulher que sabe quem é. É uma mulher que é sábia. É uma mulher que pensa antes de falar, ainda que tenha vontade de falar muita coisa. Essa é a mulher que a Bíblia nos convida a ser. E isso só traz benefício. Quem pensa, você talvez está chegando agora e está falando, pastor, que conversa é essa? Essa é uma conversa de quem já é, de algumas de nós aqui dentro, que já somos há algum tempo amigas de Deus. E sabemos que isso é a coisa que de maior valor que nós podemos ter na nossa vida. Porque ninguém rouba a nossa paz. Podem fazer o que for, ninguém rouba a nossa paz. Abigail, então todas nós temos os nossos desafios. E até aquelas, muitas vezes, quando as coisas não estão dando certo, até mesmo, por exemplo, quando os filhos se desviam. Uma mulher que é sábia, mesmo com o filho desviado, ele fala sobre você. Eu acho que esse é um bom relatório, quando os filhos não estão perto, mas eles falam sobre você. Ah, eu estou fora dos caminhos do Senhor, mas minha mãe ora. Ah, mas minha mãe está lá, sei que fica lá orando, jejuando, toda vez que eu vou lá fala que eu sou de Jesus, e nananã, sabe quem você é. Você é uma mulher de Deus, você é uma mulher de oração, você é uma mulher que quando ele se aproxima ou ela se aproxima, você tem fonte de amor, tem fonte de perdão, tem fonte de trazer para perto. E aí mesmo longe, eles dizem quem você é. Agora tem gente que está longe e diz quem você é. E se diz, a minha mãe saiu de casa que não aguentava a louca que ela é. Minha mãe faz escândalo por onde vai. Minha mãe é destrambelhada, desenfreada.
Deus o livre, não fala baixo. Não fala perto da minha mãe, que senão o mundo todo vai saber. Fofoqueira. É assim mesmo? É esse tipo de relatório que nós queremos, daqueles que estão próximos? A Bíblia fala que quando os empregados, os servos de Nabal, ouviram a respeito disso, correram para quem? Correram para Abigail, porque ela era uma mulher coerente, porque ela era uma mulher sábia, porque ela saberia como agir no momento difícil, e ao invés dela enfrentar Nabal, dizer: ô Nabal, qual é que é a tua? Você vai matar nossa casa, nossos filhos? O que é isso? Não, ela se calou, porque com gente insensata a gente não discute. Com gente que ainda não teve revelação de quem Cristo é, a gente não discute. Ou às vezes até tem uma revelação um pouco menor do que nós temos. E a gente quer colocar a goela abaixo, a gente quer ser o Espírito Santo na vida da pessoa. Não, porque você tem que mudar, porque Deus falou comigo, porque olha, Deus me deu uma visão, porque Deus me deu uma palavra. Querida, shh. Shh. Isso é sabedoria. Muita gente demora para vir para Jesus, ou até para crescer em Jesus, até mesmo dentro da igreja, porque a gente está atrapalhando. E aí aqui a Bíblia fala que eles correram para Abigail, e ela com sabedoria conseguiu reverter, e não teve nenhum problema em chegar para Davi e dizer: a culpa é toda minha, meu Senhor. Eu lembro na época que o Mateus estava um momento muito difícil mesmo. E ele queria colocar para fora os motivos pelos quais ele estava fazendo aquelas escolhas. Ele precisava responsabilizar alguém de certa forma. Então, lógico, a mira dele era o pai e a mãe. Eu lembro um dia que foi difícil. Ele falou tanta coisa, que, meu Deus do céu. Eu, Márcio, a gente ficou parado. A gente estava em cima da cama, ele estava na porta do quarto. Ele falou. Eu apertava a mão do Márcio como assim: amor, quieto, por favor, não fala nada agora, chega. As nossas lágrimas rolavam no rosto, coração sangrando. A gente não abriu a boca. E aí depois que tudo aconteceu, ele voltou para Jesus, né, e tudo, ele reconhece: pelo amor de Deus, gente, eu tenho tanto arrependimento daquele dia. Agora eu fico imaginando, ele se arrependeu, foi curado, restaurado e tal. Agora eu fico imaginando se a gente tivesse metralhado ele no mesmo nível. O estrago, talvez ele não tivesse voltado para Jesus ainda. Então a gente tem que ter a capacidade, porque a gente entende primeiro quem a gente é. Se você é mãe, você está uma milha, aliás, muitas milhas à frente da sua filha, para você não competir com ela. Para você ter um pouquinho mais de paciência, já foi adolescente, talvez tenha sido pior que ela. Então o Espírito Santo nos convida a esse lugar. Então a minha pergunta para você refletir é: o que aqueles que estão mais perto, que moram com você, falam sobre você? A gente perguntasse para eles, fosse lá na sua casa e perguntasse, o que eles falariam? Eles podem buscar conselhos em você, podem te contar uma coisa e você vai guardar isso, vai dizer: não, eu vou orar por isso, ou não, vai ficar só entre a gente. Fica tranquilo, filho, fica tranquilo, filha. Diz que isso não comprometa, lógico, né, algumas coisas. Então, quando a gente olha para Sara e para Abigail, essas duas mulheres, como a sabedoria ou a insensatez se manifestaram através dessas mulheres? De uma única forma: por meio das suas palavras. E é tão interessante porque o nosso principal inimigo não é o diabo. Nosso principal inimigo somos nós mesmas. Porque a gente tem uma boca grande, uma boca afiada, uma boca felina. E a Bíblia fala, vocês já sabem disso, mas só para a gente lembrar, Provérbios capítulo 18, versículo 20 e 21. Do fruto do quê? Do fruto das palavras, do fruto da boca enche-se o estômago do homem, e o produto dos lábios o satisfaz. A língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. As palavras são sementes poderosas. Nós geramos por meio das palavras. Então, muitas vezes a gente
fica reclamando ou falando coisas que realmente acontecem. Não, isso não dá certo comigo, não, isso não acontece comigo, não, comigo não, nunca comigo, não vai mesmo. A gente tem o poder de atrair aquilo que a gente declara, porque a Bíblia fala que há poder nas nossas palavras. E tem gente que mesmo sendo crente de muito tempo é tão pessimista. Amaldiçoa a si, amaldiçoa os outros. É o tempo todo você fala que a pessoa é para baixo, a pessoa fala coisa ruim, a pessoa atrai coisa ruim, a pessoa fala mal dos outros, sempre é sobre coisas ruins. E a Bíblia fala que a gente vai comer desse fruto. E talvez essa seja uma estação onde você precisa santificar seus lábios. Porque à medida, na verdade, a Bíblia fala que a boca está cheia do que está cheio o coração. Então, se é só a maioria das coisas que saem são coisas ruins, é porque alguma coisa não está certa no coração. E ele precisa ser reavaliado. Ele precisa ser mexido. Existe uma frase que diz que tudo que você fala e chora em cima, nasce. Então, a nossa tendência é falar. É falar sobre as coisas, é falar sobre as coisas que a gente quer, falar sobre, e muitas vezes chorar. Ai, não, porque não deu certo. Ai, não, e se isso acontecer? Ai, porque, ai, meu Deus, a gente está se lamentando e vivendo ansiosa. Ansiosa pelo dia do amanhã. E eu acredito que isso realmente é uma verdade, mas a gente precisa chorar pelas coisas certas. Então, se a gente vai orar, vai falar, ai, Deus, meu Deus do céu, e se esse menino não voltar? E se meu marido não se converter? Senhor, está difícil de esperar, mas eu sei que ele vai voltar, eu sei que ele é teu, eu sei que o meu marido vai se converter, eu sei que hoje é menos um dia e mais um dia perto daquilo que o Senhor vai fazer na nossa vida, a gente vai ter que fazer uma escolha. E se a nossa escolha for em cima de lamentação profunda, mesmo com Deus, que tipo de plantação nós estamos fazendo? Se nossas palavras são sementes, que tipo de sementes você tem plantado? Talvez tenha um pouco a ver com a colheita que você também está fazendo no dia do hoje. Provérbios 31, 26 diz, que é o Provérbios do quê? Da mulher. Fala com sabedoria e ensina com amor. Fala com sabedoria. Pensa para falar. Pensa para falar. Fala com sabedoria. Se não tem o que falar, se cala. Se vai falar o que não presta, se cala. Se vai alterar, se cala. Mas se vai falar e tem sabedoria, fala. Fala. Provérbios 26, 28 diz: a língua mentirosa odeia aqueles a quem fere. E eu quero me deter nessa segunda parte que diz, e a boca lisonjeira provoca ruína. A gente tem um poder de encorajamento como mulheres. É bonito, é gostoso quando alguém fala, você está bonita hoje. Nossa, que bom, estou bonita. Aqui a gente tem esse poder de afirmação, de falar umas para as outras, de encorajar quando está difícil, muitas amigas e tudo mais. Mas aqui quando a Bíblia fala sobre a língua lisonjeira, está falando sobre a língua hipócrita. E muitas de nós temos caído nesse pecado, que é a hipocrisia. Na frente, nossa, que maravilhoso, você é linda, nossa, que parabéns. Quando vira, meu Deus, você não sabe quem é. E às vezes a gente faz isso com a nossa própria família. Filha, tua irmã. Ai, filha, você está aí, amor. Filha, tua irmã. A gente faz isso dentro de casa, a gente faz isso com o marido, com os filhos, a gente faz isso com a vizinha, a gente faz isso com as amigas. E a Bíblia fala que a boca lisonjeira provoca a ruína. É um tipo de plantação. E se a gente fizesse diferente? Se você não acha tudo isso, não fala, é só não falar. E muita gente tem a falar, não, porque eu sou sincera, eu falo a verdade. O bajulador é aquele que lambe o chão que você pisa para que você caia. A primeira oportunidade que você viu, adora uma fofoca. Você viu a fulana, separou, menina, maior babado. Viu o filho daquela, tentou emprego, não conseguiu, não passou no concurso, mas ficou lá 5 anos estudando e não passou. Mas o que estava estudando? Mas o que isso tem a ver com isso? A gente está inclinada, não é?
A gente tem uma inclinação para o mal. E se a gente sabe disso, a gente vai permitir a transformação da mente, para que o Espírito Santo possa regenerar a nossa fala, regenerar e purificar o nosso coração, porque a gente fala do que está cheio o nosso coração. E para encerrar, eu quero falar palavras de Jesus. Mateus capítulo 15, versículo 10 em diante. Jesus chamou para junto de si a multidão e disse: ouçam e entendam. Ouvir aqui é muito importante, mas entender é tão importante quanto. O que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai da sua boca, isso o torna impuro. Então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: sabe que os fariseus ficaram ofendidos quando ouviram isso, Jesus? E ele respondeu: toda planta que meu Pai celestial, aonde há hipocrisia, não há presença de Deus. Toda planta que meu Pai celestial não plantou será arrancada pelas raízes. Deixe-nos, eles são guias cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão num buraco. Então Pedro pediu-lhe: explica-nos a parábola. E Jesus disse: será que vocês ainda não conseguem entender? Não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. E é interessante, quando a gente lê, a gente fala: ai, Jesus, obrigado, porque eu não sou homicida, não tenho vontade de matar ninguém. Ai, Senhor, obrigada, porque eu nunca adulterei, nunca vou fazer isso. Deus livre, Jesus está guardando em casa. Talvez seu problema não seja com impureza do nível de moralidade sexual, talvez seja trazendo muita coisa para dentro do casamento, muita permissividade dentro desse casamento, vendo coisas que não santificam o casamento, vendo coisas que trazem impureza, um dia um pouquinho, outro dia outro pouquinho, outro dia outro pouquinho. Quando vê, a erva daninha da serpente foi plantada no jardim. Então isso não é apenas para quem é solteiro, isso não é apenas para alguém que comete adultério. Às vezes o casal está comprometido com isso também. E a gente precisa perguntar ao Espírito Santo: ah, eu também não roubo nada, aleluia. E os falsos testemunhos? Você viu fulano? Menina. E as calúnias? Elas estão englobadas, você percebe, no mesmo lugar. E Jesus diz isso aos seus discípulos: essas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Então Jesus está deixando muito claro que não é a comida que nos contamina, mas o que nos mata é a nossa boca. E quantas de nós estamos nesse lugar? Porque vem do coração. E se eu te perguntar como está seu coração hoje, você pode dizer: ah, eu não sei como fazer essa avaliação. Como são suas palavras? É só pensar nas suas palavras. Quando você está com as amigas, quando você está num ambiente que não é crente, é assim que você vê seu coração. Qual é o teor das suas conversas? É assim que está seu coração. Porque aquilo que a gente fala, está cheio o coração. E o raio-x do nosso coração, para Deus, Ele está dizendo que é a maneira como nós denunciamos pela nossa maneira de falar. Que sério isso? Todas nós precisamos vir ao altar hoje. Então a Bíblia fala que só Deus pode nos aproximar da presença de Deus, que tem o poder de nos convencer de que a gente precisa mudar. Porque a gente mesmo vai fazer igual Sara. Que absurdo! Vai se vitimizar, vai colocar responsabilidade no outro, vai ser precipitada, vai dar o jeitinho. Mas só alguém que está perto da presença de Deus vai ser como Abigail. Está lá, na sua casa. Mas os que estão ao seu redor, a sua mesa, conhecem quem ela é. E pode dizer: nós vamos recorrer a ela. Nós vamos recorrer a essa mulher que é sábia. Então a gente lembra que nos aproximar da presença de Deus, nós vamos por dois lugares: a oração e a palavra. A oração é quando a gente fala com Deus, e a palavra é quando Deus fala com a gente. Uma mulher que só ora
é uma via única. Mas uma mulher que ora e que lê a palavra, que ora e que lê a palavra, ela vai sendo transformada pelo poder do Espírito Santo. E é uma transformação que vai acontecendo, ela não acontece da noite para o dia. Mas a gente vai ficando, quando a gente pisa na bola, quando a gente fala o que não deve, quando a gente vai agir impulsivamente, o Espírito Santo lembra a gente. E a gente dá uma segurada. Talvez não conseguiu 100% ainda, mas já melhorou um pouco. E daqui um pouco tem outra situação e você percebe, controlei mais. Até que a gente chegue ao ponto de poder chegar numa situação que teria tudo para destruir um lugar, destruir uma família, destruir alguém, dizer, a culpa é toda minha. Vamos resolver isso? Vamos colocar as coisas no lugar? Eu oro para que esse espírito de Abigail recaia sobre a nossa vida. Eu oro para que no século 21 nós possamos ter mulheres como do passado. Eu oro para que Deus levante uma geração de mulheres que vão ensinar suas filhas e seus filhos a terem o que é o verdadeiro temor de Deus, a conhecerem a Deus e os seus caminhos. Que mesmo que eles se desviem, eles possam reconhecer quem você é. Amém? Vamos colocar de pé. Ah, querido Espírito Santo. Você que quer, como eu disse, e eu sinto que essa é uma palavra para essa noite, quando nós estávamos aqui na adoração, as mulheres, elas se expunham para demonstrar, não aos outros, mas a si mesmas, que elas precisavam de mudança, que elas precisavam de um milagre, que elas precisavam de uma intervenção divina nas suas vidas. E esse momento a gente consegue fazer tão pouco aqui na igreja, porque a gente tem as reuniões e elas, para que a gente possa alcançar todo mundo, elas são mais rápidas. Mas hoje a gente tem um pouquinho de tempo e não vai ser muito, eu garanto para vocês, só alguns minutos. Mas você que quer responder a essa palavra, você que sente que o Espírito Santo está falando com você em algum aspecto dela, eu quero que você responda isso vindo aqui na frente. E nós vamos orar juntas. Talvez não seja para todos vocês, talvez seja para algumas, que Deus separou para algumas nessa noite. Mas se você quer responder de alguma forma, porque em algum desses pontos você esbarra e você quer dizer, Senhor, revela o meu coração, ajuda o meu coração, restaura o meu coração, restaura a minha vida, eu quero que você venha aqui na frente e a gente vai orar juntas, enquanto nós vamos adorar um pouquinho. Oh Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, ajuda-nos. ore por mim, leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, Espírito Santo, você pode pôr a mão no seu coração. e as palavras. Isso, vem mais para o meio aqui que a gente tem espaço. Vai abrindo espaço, vem vindo para frente. Mas não consigo. Você pode pedir a Ele, me ajude nas minhas fraquezas, Ajude nas minhas fraquezas. como nós precisamos. Sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Mais uma vez, vamos declarar: Espírito Santo. Espírito Santo, ore por mim, ore por nós. ore por mim.
pedimos, Jesus. Leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. levante as suas mãos e peça, me ajude. Ajude nas minhas fraquezas. Purifica-nos, Senhor. Sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu amor está sumindo. Querido Espírito Santo, eis aqui as filhas, Senhor, eis aqui os nossos corações. Nós reconhecemos, Pai, que nós precisamos tanto da Tua presença. Precisamos ser ajudadas, precisamos ser transformadas na nossa maneira de pensar, que afeta os nossos pensamentos e que muda o nosso comportamento. Espírito Santo, nós oramos para que o espírito de Abigail esteja sobre nós. Mulheres, Senhor, que são sábias, mulheres que querem construir algo que não pode ser destruído, mulheres que são um porto seguro, sim, para sua família, que não significa que não sofremos, mas sabemos a quem recorrer, sabemos até para quem reclamar. Nos ajuda, Espírito Santo, nesse momento que a gente vive, onde a sociedade, onde o mundo quer nos comprar, quer nos destruir, quer roubar a nossa paz, quer colocar um espírito de ansiedade, de medo, de controle em nossa vida, de empoderamento que não é verdadeiro, que não é bíblico. Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda. Nós estamos aqui porque reconhecemos. Nos ajuda, Senhor, a trazer as sementes que têm vida nos nossos lábios. Pai, nós nos arrependemos de toda calúnia, de todo falso testemunho que porventura temos dado. Quando falamos como está o nosso coração, que seja avaliadas as nossas palavras que revelam o nosso coração. Então nós nos arrependemos, Senhor. Nós pedimos perdão diante da Tua presença. O Deus que nos vê, Deus que nos chama, Deus que nos muda, Deus que nos transforma. Espírito Santo, ajuda cada mãe aqui, cada esposa, cada filha, cada amiga. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui porque viemos buscar a melhor parte, porque estamos sentadas aos Teus pés para ouvir a Tua voz, a Tua correção, porque o amor corrige, o amor realinha, o amor nos coloca no prumo novamente. E nós te agradecemos pelo Teu amor, que nos muda, Senhor, que nos transforma, que nos ajuda, que nos levanta do lugar onde nós estamos, porque não nos deixa como estamos, mas nos faz melhores. Pai, eu abençoo cada mulher que está aqui dentro desse lugar, parece que estão aqui no apelo do altar. Eu te louvo por elas, Senhor, e peço que o Teu Espírito Santo cele essa palavra em seus corações. E que no meio dessa congregação, no meio das Tuas filhas, o Senhor nos torne cada vez mais sábias. É o nosso coração, que a gente possa viver na Tua presença, Senhor, te buscando todos os dias um pouco, Senhor, orando e ouvindo. Orando porque falamos com o Senhor, ouvindo porque lemos a Tua palavra e permitimos com que a Tua palavra nos leia. Obrigada porque somos mulheres que estamos caminhando para esse lugar. Nenhuma de nós chegou lá, mas nós queremos correr para esse lugar. Eu te louvo, eu te agradeço, porque nós estamos no Senhor. Nós recorremos à Tua força e ao Teu poder,
como cantamos, Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte por quem a nossa alma espera. E assim continuaremos a esperar. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia. Amém. Você pode dar um abraço aí quem está do seu ladinho e falar assim: nós somos Abigail, nós estamos trabalhando para isso. Aleluia. Amém, gente. Que o Senhor te abençoe grandemente. Obrigada por você estar aqui nessa noite. Se você é nova aqui, está aqui pela primeira vez, não vá embora sem pegar uma lembrancinha nossa ali na saída. Que vocês vão em paz, abençoadas, em nome de Jesus.